E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí mais uma vez ao canal Black Hill Ninja. Hoje a gente está falando mais uma edição do aplicativo Ninja. A gente vai começar hoje falando sobre o Listbox, que acaba sendo uma evolução natural do Checkbox, que foi o conteúdo do último vídeo. Se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha como é que a gente configurou lá o Checkbox para você aprender aí como é que usa. Com a Listbox eu vou mostrar para vocês novamente três exemplos comuns aí a gente usar, e vou também já nesse terceiro exemplo mostrar para você aí como é que você coloca a interação também dentro de uma macro, tá? Para você conseguir que uma macro que você tenha criado, seja ela qual for, seja interativa para o usuário também, caso você esteja fazendo um fluxo em que o usuário vai utilizar a sua macro, mas não necessariamente através de um aplicativo. Ele quer, durante o desenvolvimento dele, ter algumas opções naquela ferramenta que você criou para ele. É uma ferramenta muito legal, vamos dar uma olhadinha como é que usa e você vai ver que ela é mega simples. O primeiro exemplo é o maior, que eu explico mais detalhadamente, mas quanto mais vai passando aí os exemplos que eu vou te mostrando, você vai ver que são exemplos menores, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Vamos dar uma olhadinha, vem comigo, vamos ver como é que faz isso. Pessoal, hoje a gente vai ver então aí como é que a gente usa esse Listbox, essa ferramenta de interface que a gente está vendo aqui hoje. Com essa ferramenta a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes, consegue dar para o usuário aí a opção de ele fazer várias seleções, não só uma, como por exemplo a gente viu no outro vídeo lá. Se você não viu o vídeo de checkbox, dá uma olhadinha. Nesse você tem uma lista que você dá para o usuário de checks que ele pode fazer, e aí você vai interpretar esses checks para fazer o que você precisar no seu fluxo. A gente vai fazer aqui no exemplo, a gente vai trabalhar 3 exemplos, mas a gente vai estar trabalhando basicamente com filtro. Aí você vai conseguir fazer múltiplos filtros de acordo com a seleção do usuário, ou seja, você dá para ele lá uma gama aí de 5 opções que ele pode escolher nessa lista de checkbox, e aí o cara vai poder filtrar uma coisa daquelas só ali que você deu para ele, ou ele pode filtrar 2, 3, enfim, quantas ele achar que precisa. E a gente vai ver aqui agora como é que a gente faz isso. Esse fluxo ele já está programado para filtrar, como eu falei antes. A gente não vai trabalhar tanto a parte do fluxo em si, mas a parte das ferramentas de interface. Vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu coloquei uma ferramenta de input só para guardar qual vai ser a escolha do usuário. Então eu botei aqui uma coluna de escolha e X só para representar um valor mesmo. E nessa ferramenta de input eu estou fazendo a ligação da minha Listbox através de uma action. Tá? Vamos lá, aqui na Listbox o que a gente faz? Assim como quase toda ferramenta de interface, na parte de cima você coloca qual é o texto que vai aparecer para o usuário, para ele saber do que se trata aquela ferramenta. Então estou falando aqui para o usuário para ele escolher o nível de formação desejado, porque aqui nessa base a gente está falando em uma base de churn, e aí você tem ali algumas informações dos seus clientes, como por exemplo o nível de formação daquele cliente. Aí você tem algumas opções aqui, já deixar marcado tudo como default, né? Todos já vem marcados para o usuário, ou se você deixar desmarcado como está aqui, eles vão vir sem estar marcados para o usuário, marcar só o que ele quer. E aí você tem essas opções aqui. Via de regra você vai acabar usando aqui o Select Tool Mode, que é aqui que você vai mexer como que você quer como é que você quer a sua ferramenta. Nesse List Values você vai ter uma série de informações, você vai ter aqui uma série de opções, na verdade, que você pode escolher como é que vai sair a lista de checkbox para o seu usuário. Então você tem aqui, você pode fazer a lista baseado em tipos de dados, em tipos de campos. Você pode fazer com uma fonte externa, você pode fazer com os campos de alguma outra ferramenta que se conecte à lista de checkbox, porque essa é uma coisa interessante nessa ferramenta, poucas têm isso, que você pode construir de acordo com a entrada de outras ferramentas. Não precisa ser só com as ferramentas de interface, ela aceita outras ferramentas comuns. Além disso, você consegue botar informações de geolocalização, enfim, de drive times. Tem várias opções aqui de como fazer a entrada dos dados
para essa lista que você quer construir. Vou mostrar nesse exemplo como é que você constrói inserindo manualmente as opções para o usuário. Ele já te dá aqui a dica de como é que faz. Ele fala que quando você faz manualmente, você tem que botar o nome que vai aparecer para o usuário lá no checkbox. E aqui o valor corresponde a esse nome. Assim você também consegue fazer uma coisa aparecer para o usuário, mas por trás o Alteryx entende que é outra coisa. Então, por exemplo, nessa base que eu tenho está tudo em inglês. Eu consigo colocar para o usuário aqui em português e, independente de o usuário ter escolhido em português, no meu dado vai aparecer lá em inglês e é assim que ele vai conseguir fazer meu filtro, porque vai estar com a mesma língua, né, o mesmo idioma que está na minha base de dados. Então, eu fiz aqui essa lista, como ele fala aqui, tem que ser um por linha, então eu coloquei aqui cada nível de escolaridade que tinha lá na minha base, então eu botei para aparecer para o usuário fundamental, 2 pontos, college, ou seja, vai aparecer para o usuário fundamental e se ele escolher isso, vai entrar na minha base o college. E assim, respectivamente, para todos os outros. Vai ter ensino médio, high school, ensino superior, graduate. Então, assim, quando você faz manualmente, você consegue definir o que aparece para o usuário e o que, de fato, entra ali na sua base. É uma coisa bem interessante aí para você ter controle. Se você quer que o que aparece para o usuário seja exatamente o que vai para sua base, você pode colocar o que vem depois dos 2 pontos igual ao que vem antes, ou você pode simplesmente não colocar nada. Se você se retirar essa parte aqui, quando o usuário escolher isso aqui, o que aparece é o que vai também para a base. Tá? Tem essas 2 formas de fazer. Após isso, você vai lá para a sua ferramenta de Action. Na ferramenta de Action, você vai escolher aqui no Action Type, como a gente já viu lá das outras ferramentas. Ele, via de regra, já tenta entender qual o default da ferramenta que você está fazendo a ligação. Então, ele já entende que o default aqui é fazer o update value e você vai dizer aqui embaixo qual é o lugar que você quer fazer o update. Então, você vai ter aqui o text input, você vai ter aqui esses campos todos para você navegar e a gente quer substituir aquele X que eu coloquei lá no campo de escolha. Então, eu vou vir aqui em Data, que é a parte dos dados, e aí eu vou vir aqui no R, que seria o Raw, no C, que seria o column, value e X, onde está o valor X. Então, eu vou substituir o valor X pelo que for escolhido pelo usuário. Mas aí é uma coisa interessante. Quando você faz essa seleção através do list box, o que você vai ter no final, na verdade, vai ser uma string com todos os campos que existem ali no seu list box. E esses campos vão estar com o nome do campo igual true ou false, para você saber se aquele campo foi selecionado ou não. E aí você, com essa informação, vai fazer a quebra da informação para você poder utilizar no seu fluxo. Então, uma coisa, se você não sabe ainda, já fica aqui a dica para você. Se você clicar, você segurar no seu teclado Ctrl Alt D, e aí você com essa tela aqui, você consegue ver como é que vai ficar a disposição da sua ferramenta. E se você clica aqui no Test View, você consegue fazer um debug da sua ferramenta. Vou diminuir aqui para a gente ver melhor. Você consegue ver como é que está a ferramenta hoje. Então está com aquela lista que eu coloquei. Então eu posso colocar aqui fundamental, ensino médio, por exemplo. E quando eu boto o Open Debug, ele vai abrir um novo fluxo, onde você vai ver como é que vai ficar o fluxo quando o usuário seleciona essas 2 opções. Então eu vou colocar aqui o Open Debug. Para você fechar isso aqui, você pode botar o Ctrl Alt D de novo, ele já vai fechar. E aí você vai ver aqui que esse fluxo, sem as ferramentas de interface, onde o fluxo já foi alterado por elas. Então, quando a gente clica aqui, você vai ver que no escolha, ao invés do X, agora a gente tem aí college igual a true, high school igual a true, e o restante está tudo como false, porque eu não marquei lá no checkbox, lá da minha list box. Então, você sabe que é isso que vai acontecer no seu fluxo quando quando o usuário acabar entrando lá no check. E com essa informação você já sabe o que você tem que fazer depois para você mexer no seu fluxo. Então, voltando para o nosso fluxo, o que a gente faz? Sabendo que vai ter daquele jeito lá, sabendo que eu vou ter uma string com trues e falses, eu consigo fazer o trabalho, por exemplo, de test calls, eu posso quebrar em linhas através da vírgula que ele cria, depois eu quebro em 2 colunas para separar o nome da coluna do true e do false. E aí, o que eu faço
pego a minha base lá original de churns e eu vou fazer um find replace, em que eu vou usar o nível educacional lá da base, que é o education level, e eu vou usar esse campo que eu separei aqui no meus text to columns, que vai ter também o nome do campo, que vai estar igual ao que a gente listou aqui nessa parte direita. E fazendo isso, eu vou trazer o campo de true ou false. Fazendo o campo de true ou false, depois eu só filtro aqui para trazer só os trues. Então, se a gente faz aqui novamente o Ctrl Alt D, seleciona aqui os dois como feito antes, dá o Open Debug. Na hora de fazer o Run aqui, você vai reparar que agora a gente conseguiu quebrar aquelas linhas, aquela string, consegue quebrar ela aqui em várias linhas, depois separa em duas colunas. Na base original, a gente vai pegar tudo, vai configurar aqui para que ela traga o campo de true ou false, que nem a gente vê aqui no final. Então, o campo 2 que vem o true ou false. E aqui no filtro, a gente vai só colocar o campo de true ou false e botar para trazer só true. Pronto, você já conseguiu fazer múltiplos filtros de acordo com o que o usuário escolheu. O segundo exemplo é você conseguir fazer com que a lista de checkbox lá que você vai fazer seja alimentada, na verdade, por uma outra base. Tá? Ela seja uma alimentação dinâmica, que ela vai olhar a base e vai dar um campo que você escolher como opção para ser o que vai formar a lista de opções para o usuário. Então, você consegue, por exemplo, pegar aí, as categorias de um cartão, que nem a gente tem aqui do Buckshirts, e ver quais são as categorias desse cartão e dar de opção para a pessoa lá fazer o checkbox com essas opções de cartão e aí filtrar de acordo com isso. Vamos dar uma olhadinha. Uma coisa que é relevante você saber, isso funciona geralmente com a list box que a gente está falando e também com a drop down que a gente vai ver em outro vídeo. Muitas vezes quando você coloca para fazer direto através de uma base, acaba que te dá a falsa impressão que está funcionando, porque ele grava a última coisa que ele colocou lá naquela lista. Ou seja, você rodou o fluxo, ele vai pegar aquelas informações, vai colocar dentro da lista para o usuário, mas se essa fonte muda, por exemplo, está ligada numa base de dados, que é mutável, vai ter ali mais opções que podem estar entrando por registros novos. Se você tem esse tipo de situação, pode ser que esses novos registros, essas novas opções não apareçam nessa lista para você. Então, para você evitar esse tipo de problema, a gente separa em dois apps. A gente separa em um app que seja Chained App. Né? O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, você vai só determinar essas opções. Então, vou pegar aqui a minha base, vou colocar aqui para colocar só os valores únicos pela categoria do cartão. Depois, eu vou tirar todos os outros campos que não tem nada a ver, apenas deixando mais um campo além da minha categoria de cartão, que pode ser qualquer campo, tá? Você vai entender depois por que isso. Pode ser qualquer campo, mas deixa mais um campo aí além do que você escolher para ser as opções do seu list box. Feito isso, você salva aí no YXDB, no mesmo lugar em que tiver o fluxo. Você pode usar aqui o ponto contra a barra e o nome que você quiser, que aí ele vai salvar no mesmo lugar que o seu fluxo estiver. Feito isso, no Ctrl Alt D, você vai vir aqui na opção dos Settings. Se você já tiver o seu fluxo que vem depois pronto, você só vai vir aqui em On Success e nessa opção aqui escolher o outro fluxo, que ele já vai rodar os dois juntos. Se você não tem ele pronto ainda, obviamente, você não tem como colocar isso aqui. Com isso feito, vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte é onde você de fato vai alimentar o seu fluxo, a sua lista de checkbox com as opções aí que vieram do aplicativo anterior. O que a gente vai fazer? Eu tenho um fluxo que nem aquele que a gente viu no exemplo 1, só que aqui, ao invés de eu colocar para selecionar, para fazer uma lista manual, eu fiz a ligação de uma ferramenta direto nessa parte de cima aqui da nossa ferramenta de list box. Assim, ele já entende que ele vai se utilizar da minha fonte de dados que eu estou ligando nessa ferramenta. Fazendo isso, eu vou colocar aqui o input do meu YXDB, lá do meu aplicativo anterior. Vou colocar aqui normalmente, você vai ver que ele está aqui, como a gente falou, categoria do cartão e uma
uma coluna qualquer, peguei essa aqui, mas tanto faz qual fosse. E aí só essa pegadinha aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Quando você vai fazer a ligação para a ferramenta, todas as opções que você quer que apareçam no seu list box, ou também no drop-down, quando a gente for ver no outro vídeo, todas as opções que você quiser que apareçam, tem que estar em colunas, não é numa base na vertical, você tem que ter uma base horizontal. Por isso que eu falei para você pegar uma outra coluna qualquer lá da seleção que a gente fez, porque aqui na ferramenta de Crosstab a gente consegue escolher a categoria do cartão como headers, ou seja, o nome das colunas, e um campo qualquer, tanto faz qual, para ser os valores, porque isso aqui, tanto faz, não vai ser utilizado. Tá? Você escolhe aqui uma metodologia de agregação, tanto faz também. E quando entrar na list box aqui, ele vai entrar pegando como opções todas as colunas que existem nessa base que entrou. Então, se a gente dá aqui o Ctrl Alt D, você vai ver que aqui na parte de visualização, agora ele tem o Blue, Gold, Platinum e Silver, que são todas as categorias que existiam lá, mas que eu transformei em colunas e ele interpretou o nome das colunas como opções para essa lista. Sendo assim, o que acontece depois é a mesma coisa, nenhuma mudança de ferramenta, tá? É só essa entrada aqui mesmo. Tendo esse fluxo aqui feito, você pode voltar no seu primeiro fluxo, Ctrl Alt D, vai no Settings e, como eu falei, vem aqui On Success. Então você vai conseguir ali naquela opção, você vem para cá, vai escolher qual é o seu fluxo que vai vir depois nesse Chained App para ele acionar automaticamente quando esse fluxo acabar. Então a gente coloca aqui, fecha essa tela. Lembrando que esse fluxo aqui, por mais que ele não tenha nenhuma ferramenta aí de interface, você precisa ter ele como aplicativo, tá? Então você pode vir aqui no Workflow e marcar em Analytic Epic para forçar isso. Clicando aqui, você vai ver que não vai aparecer nada. Você vai ver aqui que o aplicativo seguinte já vai ser rodado, que é o exemplo 2, e ele já vai trazer aqui atualizado para você as opções para você marcar. Agora, o terceiro exemplo é de como você consegue colocar o Listbox dentro de uma ferramenta de macro. Uma macro que você já tenha criada, que já tenha pronta, e você quer que o usuário possa interagir através de uma Listbox. O resultado é como esse aqui. Você vai clicar aqui na macro, você vai ver que você pode escolher as opções para o usuário conseguir configurar ali a entrada da macro. Como é que a gente faz isso? Dentro da sua macro, é muito parecido com o que a gente já fez nos exemplos anteriores. A diferença é, aqui no seu macro input, você vai sair para uma ferramenta de Crosstab, e dessa ferramenta de Crosstab, que vai estar configurada assim como do exemplo 2, você vai colocar ali uma de headers como sendo a coluna que tem os campos que você quer, que sejam de fato a seleção, e no New Columns aqui, no Values, você vai colocar qualquer outra coluna, tanto faz qual, porque ela não vai ser incluída aqui. Então você coloca esse Crosstab ligado aqui na nossa ferramenta de Listbox. Ele já vai entender que é para pegar os campos da ferramenta que está conectada. Se por acaso você precisar, você pode mudar aqui também essa questão de quais são os tipos, os data types que são permitidos. Mas se não, você deixa desse jeito mesmo e você já vai ter aquele efeito final aqui de uma macro interativa também com o usuário. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você, que agora com essa ferramenta de Listbox você já consiga fazer algumas coisas no seu fluxo para ficarem mais interativos, assim como eu mostrei, dá para você fazer ferramentas de filtragem bem interessantes através da interação do usuário, mas você também tem aí com certeza outras opções que você pode utilizar. É só você ver em relação ao seu fluxo, ao seu aplicativo, como que se encaixa essa saída de dados que o Listbox consegue te fornecer. Agora, nos próximos vídeos eu vou estar continuando fazendo essas ferramentas de interação. Espero que você consiga acompanhar aqui o canal para que você consiga aprender ainda mais e evoluir ainda mais no seu conhecimento de Outlook. Conta comigo, estou aqui para ajudar. Pode colocar as dúvidas aqui nos comentários, pode me chamar nas redes sociais, pode me chamar lá no meu Instagram, no Black Hill Ninja, onde eu estou sempre também colocando vários stories
com dicas ali bem pontuais que podem ser interessantes para você, mesmo para você que já conhece bem de Alpine. Me acompanha lá e vamos continuar essa jornada de aprendizado aí.